Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 23 de dezembro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no horário de Brasília, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E nós tivemos ontem uma enorme mudança na história toda aqui do sul de Kherson. Infelizmente, isso aconteceu depois de eu já ter fechado o vídeo de ontem. Então não cheguei a falar sobre isso no vídeo de ontem, mas vou falar no vídeo de hoje, que foi a derrubada dos 3 Su-34 próximos de Kherson, aqui na região sul da Ucrânia. O que isso quer dizer, na verdade? Na verdade, já havia tido um Su-34 derrubado no dia 25 de novembro, vocês lembram disso? E na época eu falei também que era possível que os ucranianos estivessem montando o sistema Patriot em Odessa. A gente sabe que a Ucrânia recebeu vários sistemas Patriot para esse inverno. Um a gente sabe que está em Kiev, é certeza. O outro muito provavelmente foi colocado em Odessa, pelo menos um dos outros, e está justamente protegendo essa área aqui de Krink, né? Os russos têm feito com muita frequência bombardeios com bombas JDAM. Então o avião, o Su-34, levanta voo, vai perto da linha de frente, mas não a ponto de ficar numa posição vulnerável para as armas de defesa antiaérea ucranianas, e lançam aquelas bombas JDAM, que como elas fazem um planeio, né, elas vão planando até o alvo, então conseguem atingir aqui a linha de frente. É algo bem danoso para os ucranianos isso, né? E ontem, então, nós tivemos 3 Su-34 russos derrubados pelo Patriot, porque o Patriot tem um alcance muito maior do que os outros sistemas de defesa antiaérea, então com isso esse truquezinho russo não funciona mais. O pessimismo na aviação russa é impressionante, o pessoal está preocupadíssimo com o que está acontecendo aqui, porque isso daqui era a única arma, a única grande vantagem que os russos tinham nessa região, né? Bom, além disso, teve também um ataque de drones contra a Ucrânia de ontem para hoje, mas foi um ataque pequeno, foram 9 drones só. E também tivemos algumas informações aqui da linha de frente, mas nada muito significativo, nenhum avanço efetivo, embora os russos estejam com a iniciativa na maior parte da linha de frente, eles que estão tentando avançar. Estão morrendo em grande número, perdendo muito equipamento, mas são os russos que estão tentando avançar aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra levanta justamente no artigo de hoje uma explicação do custo que teria para os Estados Unidos de parar a ajuda à Ucrânia, né? Mais um apelo para que o Congresso americano aprove rapidamente o pacote de ajuda para a Ucrânia. Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Todo Bom, Angola Ainda é Comunista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então começando com essa grande notícia de ontem, que realmente foi algo fantástico, por volta do meio-dia de ontem, ou seja, meio-dia lá da Ucrânia de ontem. Normalmente eu gravo esses vídeos às 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, que já é 1 hora da tarde lá na Ucrânia, né? Então já teria dado essa notícia ontem. Só que ontem, vocês sabem, eu viajei para passar o Natal com a família, então eu tive que gravar o vídeo mais cedo e acabou que quando saiu essa notícia, não tem muito o que fazer, né? Mas todo dia a gente faz atualização disso daqui. É um risco que a gente sempre corre. Várias vezes já aconteceu de eu acabar de gravar o vídeo e logo em seguida sair uma notícia muito importante. Bom, de qualquer forma, isso daqui foi o comunicado oficial do Estado-Maior ucraniano avisando que conseguiu derrubar 3 aviões russos Su-34, que são aviões muito modernos dos russos, estão entre os mais modernos. O tal do Su-57, que seria o avião mais moderno dos russos, ainda está em fase experimental, não está sendo usado nessa guerra. Existe o Su-35, que é mais moderno que o 34, mas de qualquer forma o 34 ainda é dos aviões mais modernos que os russos têm. São bombardeios e justamente os russos têm usado isso, como eu expliquei, aqui na região de Kherson com muita frequência, né? Os aviões eles decolam aqui da Crimeia, vêm aqui até essa região mais ou menos, não chegam perto da linha de frente justamente para não ter risco de serem derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Veja, a Ucrânia já tem várias defesas antiaéreas ali, inclusive na linha de frente,
mas tipicamente são defesas antiaéreas de menor porte, defesas antiaéreas mais simples, né? Não conseguem derrubar aviões muito distantes. E eles lançam as bombas, aquelas bombas que seriam bombas burras que cairiam por mera gravidade, mas com o pacote JDAM que eles usam lá na Rússia, os ucranianos têm esse tipo de coisa também. As bombas elas levantam umas aletas, né, e vão planando até o local onde devem atingir, e isso é feito por GPS, então elas têm uma boa precisão. Os russos têm feito esses bombardeios a partir daqui, visando justamente a área de Krink, aqui em Kherson, que ainda está com a cabeça de ponte ucraniana aqui, e também a cidade de Kherson e outras cidades na margem direita do rio Dnipro. A ideia dos russos aqui, no caso da cidade de Kherson, é só causar dano a civis mesmo, mas em outros lugares eles tentam atacar concentrações de tropas ucranianas, né? Então essa é uma arma que os russos têm e têm usado com muita frequência. Infelizmente agora vai ficar mais difícil para eles, né? A primeira vez que essa notícia saiu, os próprios russos reconheceram que perderam os 3 Su-34, mas a primeira ideia que surgiu foi que teria sido fogo amigo, né? Então está aqui um Telegram do Grey Zone falando sobre, olha só, além disso tem a possibilidade de que isso foi mais uma vez fogo amigo da nossa defesa antiaérea e não do inimigo, uma vez que inicialmente houve a informação de que a defesa antiaérea russa teria derrubado um MiG-29 ucraniano, né? Aí o que ele está dizendo aqui? Que na verdade pode ser que a própria defesa antiaérea russa atingiu o próprio avião russo, né? Ele conta uma história aqui que o pessoal disse que o avião ucraniano entrou e estava quase na Crimeia, e aí as defesas antiaéreas russas começaram a atirar de forma desencontrada, mas no final nenhum avião entrou no território ou no território ocupado pelos russos, né? E ao contrário, ou seja, ele está dizendo aqui que foi realmente um erro da defesa antiaérea russa que teria derrubado o Su-34, né? Isso é uma coisa que é possível descartar completamente? Num primeiro momento, não, porque de fato os russos já derrubaram o próprio avião várias vezes, né? Por uma mistura de erro, equipamento que não funciona direito e mais um monte de coisa. Eles já fizeram isso antes, mas na verdade depois foi esclarecido pelos ucranianos que foi derrubado pela Ucrânia, né? E o David D. coloca aqui, ó, que a minha suspeita é que o novo sistema Patriot apareceu na Ucrânia. Pode ser o final dessa ideia, dessa coisa de lançar bombas na região de Kherson. A gente sabe que já tinha um IRIS-T, que é um outro sistema naquela área, mas agora o alcance é maior, né? Se tiver realmente a terceira bateria Patriot no lugar, isso significa que a Força Aérea Russa está ficando sem opções, né? Então, ou seja, é uma possibilidade isso, né? A gente viu que teve um ataque com mísseis aqui em Odessa, em que também poucos mísseis atingiram o alvo, indicando que tem um sistema de defesa antiaérea de um outro patamar por aqui. O sistema pode estar aqui em algum lugar entre Odessa e Mykolaiv, protegendo justamente toda essa região aqui, ó, de Odessa, Mykolaiv e Kherson. Tudo isso é especulação. É lógico, os ucranianos nem falaram que foi o Patriot que derrubou os Su-34, né? Os ucranianos falaram que foram derrubados 3 aviões Su-34. Não falaram como que eles foram derrubados. A gente que está supondo que seja uma bateria do Patriot aqui nessa região. Faria todo o sentido do mundo. Como o Zelensky falou recentemente, a Ucrânia recebeu vários Patriots recentemente, né? Então, tem aqui a imagem de um dos pilotos que conseguiu ser ejetado os Su-34. Segundo os canais russos, né, ligados à aviação russa, eles disseram que existem pilotos que morreram e outros que sobreviveram. Então, em tese, teve alguns que sobreviveram, outros morreram nessa história. Mas o que a gente sabe é que, de fato, os ucranianos derrubaram aí os 3 Su-34 e eles estavam exatamente levando aquelas bombas JDAM para atingir as posições ucranianas na margem esquerda do rio Dnipro, né? Segundo eles estão dizendo aqui, foi nessa região aqui mais ou menos que os aviões foram atingidos. Ou seja, esse alcance aqui só o Patriot tem mesmo. Se foi defesa antiaérea, foi o Patriot. Em tese, você não pode descartar ter sido uma defesa antiaérea manual de algum grupo infiltrado pelos ucranianos nessa região. Mas é muito pouco provável, isso seria uma coisa muito pouco provável, né? Aqui tem a imagem de um dos aviões caídos, né?
Se você prestar atenção, dá para ver a fumacinha na parte baixa do vídeo. Ali não dá para ver muita coisa, não, mas dá para ver a fumacinha ali embaixo. Foi um dos Su-34 derrubados ali, e a região, justamente, essa região é exatamente a região em que eles lançavam as bombas para atingir aqui Krink e a margem esquerda do rio Dnipro, né? O Zelensky falou aqui que eu sou grato para os soldados que derrubaram os 3 aviões russos sobre Kherson hoje. Isso é um resultado da nossa força aérea, especialmente da nossa artilharia antiaérea, da Brigada de Artilharia Antiaérea de Odessa. Obrigado, soldados. Todo piloto russo deve saber que existe um custo para tentar matar ucranianos e nenhum deles vai escapar da justiça, né? Então o Zelensky falou que foi um sistema de defesa antiaérea ucraniano, foi um batalhão de defesa antiaérea, a Brigada de Odessa de Artilharia Antiaérea. Ou seja, tudo leva a crer. Ele não disse que era um Patriot, não disse que foi usado, mas tudo leva a crer que foi exatamente isso, né? E o Marshall fala aqui que 3 mísseis Patriot custam cada um deles 12 milhões de dólares, né? 3 jatos russos custam 120 milhões de dólares, então é um retorno de investimento muito positivo, né? Ou seja, conseguiram aí derrubar aviões russos extremamente caros, que a Rússia vai ter uma dificuldade enorme de repor, principalmente por conta das sanções, com os mísseis Patriot, né? Realmente uma coisa bastante positiva para a Ucrânia isso daqui, né? E, lógico, você pode falar assim, mas outro dia teve um ataque de drones em Odessa e alguns drones atingiram um alvo, se tivesse o Patriot. De novo, a gente já falou sobre isso na época, o Patriot não vai ser usado para derrubar drone, pelo motivo simples de que custa 12 milhões de dólares um míssil do Patriot, não justifica para isso. Você usa para derrubar outros mísseis, né, ou então para derrubar aviões. Não justifica usar o Patriot para derrubar drones. Os drones têm outros sistemas que derrubam os drones e são sistemas muito mais baratos, justamente porque o custo do drone é muito mais barato, né? Guerra, em última análise, também é economia. Bom, além disso, a gente teve também 9 Shahed drones, né? Drones Shahed 136, aqueles drones iranianos que são fabricados pelo Irã e usados pela Rússia para atacar a Ucrânia. Isso de ontem para hoje, mas todos foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Os ucranianos também fizeram uma série de ataques aqui, por exemplo, nessa região aqui de Armiansk. Armiansk fica bem naquele ponto em que a Crimeia se liga com o continente aqui na Ucrânia. Então, é um ponto que é muito importante, é crucial, e teve uma grande explosão ali. A gente não sabe ainda o que foi que explodiu. Se explodiu algum equipamento russo por ali, se explodiu carga de armas e munições, mas teve uma grande explosão ali hoje, dia 23, pela manhã, né? Também teve explosão em Chornomorsk, na Crimeia ocupada. Chornomorsk é nessa região aqui, essa península aqui, como ela é uma parte da península da Crimeia, né? A Crimeia já é uma península, mas ela tem penínsulas nela também, né? E essa península de Chornomorsk aqui, ela é muito usada pelos russos para sistemas S-300 e S-400, defesa antiaérea. E você lembra que ontem, né, já teve alguns ataques aqui na península da Crimeia, também visando radares, né? Ou seja, parece que a Ucrânia está se preparando novamente, está dando uma limpada nos sistemas de defesa russos ali, provavelmente preparando para um ataque mais sério, alguma coisa aqui na Crimeia, né? E olha só que coisa, né? Também a ponte da Crimeia, hoje pela manhã, hoje dia 23 pela manhã, ela está com cortina de fumaça. Aqui, ó, isso aqui dá para ver que é a cortina de fumaça. Isso daqui não é resultado de explosão de alguma coisa ucraniana, não foi míssil, não foi drone, não foi nada. Quando os russos sentem que a ponte da Crimeia está ameaçada, eles imediatamente interrompem o tráfego na ponte da Crimeia e colocam essas cortinas de fumaça para tentar esconder a ponte. Eu não sei se isso é efetivo de verdade, mas de qualquer forma é o procedimento deles. Então é isso que a gente viu. Não é que os ucranianos tenham acertado a ponte da Crimeia hoje, mas houve esse risco. Os russos acharam que tinha esse risco de haver um ataque ali, né? Também teve aqui, ó, Bavovna, em Kerch e Dzhankoi. Novamente, aqui na Península da Crimeia, Kerch aqui é onde fica a ponte da Crimeia,
e Jankoy aqui, ó. Teve também bavóvina nesses dois lugares. Mais uma vez a gente não sabe o que houve, mas provavelmente um monte de ataques ucranianos ali na península da Crimeia, né? Bom, falando ali sobre a linha de frente, lá em Krink, o pessoal não tem grandes novidades hoje lá de Krink, mas eles fizeram aqui uma contabilidade de quantas coisas foram perdidas pelos russos nessa tentativa de retomar a cidade de Krink, né? E um total de 13 tanques, 38 veículos blindados, 2 veículos de apoio à infantaria, 3 MLRS, mais um monte de coisa aqui, 9 caminhões, enfim, um monte de coisa destruída aí nos últimos dias nessa tentativa russa de limpar o bolsão ucraniano ali em Krink, né? E não conseguiram, os ucranianos continuam ali, continuam resistindo naquela região ali de Krink, né? Aqui a gente tem mais algumas informações, isso daqui é Novomihailivka, um tanque russo que foi atingido, mas continuou avançando ali na região. Ele acaba sendo detido mais adiante e tem várias imagens de muita perda russa. Acabou sendo atingido, né? Ele provavelmente pegou uma mina aqui na região. E tem outras imagens também de outros lugares. Esse aqui é em Stepov, perto de Avdiivka, e mais uma vez um monte de tanques russos ali, de blindados russos destruídos ali na região. Chega a ser impressionante, né? Aqui o que eles dizem aqui é depois de mais um ataque russo ali em Stepov. Olha só a quantidade de veículos blindados destruídos por aqui. Dá para ver a linha aqui de ataque russa, tudo destruído ali na região de Stepov, né? É uma coisa preocupante, porque, como eu falo para vocês, os russos perdem muita coisa aqui, mas eles ainda estão com a iniciativa da linha de frente. Eles ainda estão avançando alguma coisa em alguns lugares, né? Mas o fato é, certamente estão perdendo muito mais do que ganhando nessa história, até porque, eventualmente, algum território que seja conquistado vai ser facilmente retirado na próxima contraofensiva, né? Aqui também teve uma contraofensiva russa lá em Kupiansk. Inicialmente parece que os russos vão conseguir, né? Os tanques estão avançando ali na região de Kupiansk, mas depois a coisa toda se torna um caos e eles não conseguem atingir, provavelmente Sinkivka, né? Fala aqui pequeno vilarejo, provavelmente está falando de Sinkivka, que é a área que os russos estão tentando tomar ali na região de Kupiansk e não conseguiram chegar lá mais uma vez, né? Se você pegar aqui o gráfico de mortes russas aqui que o Levi Correia compila, dá para ver que a média já chegou a 1.000 mortos por dia, em média, nos últimos 30 dias, né? Então, contando o dia 24 de novembro até hoje, 23 de dezembro, teve dias com mais mortes, dias com menos mortes, mas na média 1.000 russos por dia. É um número impressionante, realmente, como eu falo, os ataques de carne russos estão cada vez pior ali na região, né? Bom, não teve nenhum avanço significativo de ontem para hoje. Apesar de todos aqueles tanques destruídos, apesar de todo aquele pessoal morto russo, nada se moveu na linha de frente. Não quer dizer que a situação seja positiva, como eu expliquei para vocês, os russos estão com a iniciativa neste momento, mas estão pagando um preço extremamente caro e que não vai resultar em nada mais adiante, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a outra boa notícia do dia, que é o fato de que a Ucrânia vai receber o primeiro conjunto de F-16 antes do fim de 2023, ou seja, a gente está no dia 23 de dezembro, falta aí pouco mais de 8 dias para acabar o ano. Nesses 8 dias vão chegar 18 F-16 holandeses que já estariam totalmente prontos, com pilotos treinados, com tudo certo, já estariam chegando aqui na Ucrânia, né? Vai ser realmente uma surpresa. Isso daí eu tenho certeza que vai acabar sendo algo muito positivo ao longo do ano que vem, né? Ninguém espera nenhuma grande mudança nesses 8 dias que faltam para acabar o ano, mas é lógico, guerra não tem esse negócio de pausa, de não sei o que lá, vai continuar aí Natal, Ano Novo, e certamente no início do ano que vem a gente espera esses F-16 fazendo bastante diferença, né? Ele fala aqui também sobre os Su-34 derrubados e fala sobre aquela notícia que a gente deu ontem de que o New York Times o Wall Street Journal investigou e descobriu que seria o Patrushev que fez a ação toda contra o Prigozhin do Grupo Wagner, né?
Então está aqui a boa notícia, a outra boa notícia do dia. Enquanto os russos perderam 3 Su-34, os ucranianos vão receber a primeira leva dos F-16 agora no final do ano, né? Os F-16 são jatos muito mais modernos que os Su-34 e podem, de fato, mudar aí a questão da guerra justamente pelo domínio aéreo, né? Agora a Ucrânia já tem sistemas de defesa antiaéreo muito melhores que os russos e vai passar a ter também aviões muito melhores que os russos. Tem tudo para mudar a direção dessa guerra ao longo do ano que vem. Mas é lógico, não tem nada ganho. É muito importante ainda a questão do apoio ocidental, né? Com os Estados Unidos nessa indecisão toda lá do Congresso, o pessoal da Europa se prontificou, conseguiu suprir as necessidades ucranianas, mas evidentemente uma coisa é você conseguir manter a defesa, outra coisa é realmente você fazer o contra-ataque, fazer a contraofensiva e retomar território. É isso que a Ucrânia precisa para acabar com essa guerra, né? Então está aqui, a gente espera que essa ajuda chegue, né, ao longo do ano que vem. A Holanda anunciou que está preparando para transferir seus primeiros 18 jatos F-16 para a Ucrânia, de acordo com o primeiro-ministro holandês, né? Excelente disso daí. A Ucrânia precisa de 120 para ter superioridade aérea, mas tem que começar com algum número, né? Esses primeiros 18 jatos já vão fazer alguma diferença, já podem ser usados em alguma operação, né? E a Rússia está chateada, está preocupada com isso, com as duas coisas. Primeiro, com a questão do Patriot, que está agora causando problemas para eles no sul, né? Enquanto o Patriot estava lá em Kiev, era um Patriot exclusivamente defensivo, né? Para evitar que os russos conseguissem atacar a capital da Ucrânia. E então, excelente, uma coisa muito necessária, ninguém tem dúvida que foi a melhor alocação do Patriot, foi ali em Kiev. Imagina-se que o segundo Patriot foi para Lviv, que é também no oeste da Ucrânia, e que é fundamental também, não apenas porque é uma grande cidade ucraniana, mas também porque é por ali que entram muitas armas do Ocidente para a Ucrânia. Então é importante ter uma defesa antiaérea ali e evitar que os russos ameacem aquela região de Lviv, né? E agora, aparentemente, o terceiro Patriot está em Odessa. Faz todo sentido também. Odessa, outra grande cidade ucraniana, muito importante a região do porto para exportação de grãos, só que esse Patriot tem essa característica. Como ele está agora em Odessa, ele acaba ajudando na linha de frente também, está próximo da área controlada pelos russos, né? E além dessa notícia do Patriot que deixou os russos preocupados, eles estão preocupados também, evidentemente, com os F-16, que eles sabem que são muito superiores aos jatos russos, né? Por mais que o F-16 seja um avião já relativamente velho, né, para o padrão das Forças Armadas americanas, já são velhos, né, mas de qualquer forma, para o padrão soviético, ainda é coisa muito avançada. A Rússia ameaçou bombardear bases da OTAN se os F-16 forem mandados para a Ucrânia operarem a partir dali, né? Por quê? O que está acontecendo? A gente sabe que o F-16 ele tem um requisito maior em termos de pista de pouso para operar, né? Ele não suporta muito bem sujeira em pista de pouso, buraco em pista de pouso. Os jatos soviéticos são menos potentes, mas são mais resistentes a esse tipo de coisa. Então, muitas pistas de pouso ucranianas têm alguns buraquinhos ali, tem uma sujeirinha ali, não poderia ser usada pelo F-16, só por jatos da era soviética, os jatos que a Ucrânia já tem hoje, né? A gente sabe que a Rússia fez uma grande campanha tentando destruir bases aéreas na Ucrânia. O problema da Rússia é que a Ucrânia é muito grande, tem muita base aérea na Ucrânia. Então, por mais que tenham destruído algumas, que tenham conseguido atingir algumas, primeiro que podem ser reparadas, né? Atingir pista de pouso, na verdade, não faz tanta diferença assim, rapidamente você conserta isso. E segundo, que tem muitas pistas de pouso na Ucrânia. Evidentemente, a Ucrânia não vai falar onde os F-16 vão ser baseados, ninguém vai ficar sabendo, né? Mas a Rússia está dizendo que não tem nenhuma base aérea na Ucrânia capaz de operar os F-16. Então, eles estão achando que os F-16 vão ser operados a partir de bases em países da OTAN, na Romênia, na Polônia, e já estão ameaçando, falando que vão bombardear a OTAN se fizer isso, né? E aí tem duas coisas engraçadas nisso que mostram o quanto os russos estão preocupados com os F-16.
O primeiro é que os ucranianos não precisam disso. Tem pistas aéreas boas na Ucrânia para operar os F-16, né? E segundo, que a gente sabe que a Rússia não vai bombardear a OTAN, mas nem por nada desse mundo. É mais uma ameaça vazia, porque a Rússia sabe, meu amigo, se bombardear a OTAN, semana seguinte os soldados americanos estão tomando um cafezinho na Praça Vermelha. Não tem esse negócio, a Rússia some. Se a Ucrânia sozinha já está segurando a Rússia e avançando em vários pontos, e fez isso principalmente com o próprio material deles, uma pequena ajuda do Ocidente, imagina a OTAN com toda a sua força ofensiva, iria destruir a Rússia completamente, né? Então, essa coisa de que vai atingir bases nos países da OTAN e coisa e tal, lorota não vai fazer isso, vai ficar cão que ladra pra caramba, mas não morde, né? E também porque não precisa, a Ucrânia vai ter isso daí, né? E aí o David D ainda fez a brincadeira aqui, né? Ah, vão bombardear as bases aéreas da OTAN com o quê? Com os Su-34? Realmente. Os Su-34 não conseguem mais nem chegar perto da linha de frente, agora vão bombardear a Polônia, é isso? Tá bom. Enfim, o New York Times trouxe uma notícia hoje dizendo que a Rússia tomou a iniciativa na linha de frente, e de fato tomou, a gente tem visto isso, já nas últimas 3 ou 4 semanas, os russos têm avançado em vários pontos da linha de frente, a um custo enorme, morrendo gente pra caramba, perdendo um monte de equipamento, mas eles têm feito de fato esse avanço lá na Ucrânia, e a situação é difícil para a Ucrânia e está gradualmente deteriorando. Sem munição americana, nós estamos começando a perder território que foi muito custoso ganhar durante a ofensiva de verão, né? Ele certamente está se referindo ali a Bakhmut, em que os ucranianos retomaram toda a parte no norte de Bakhmut e agora os russos tomaram de novo essa parte toda. Realmente um custo enorme para idas e vindas. E o sucesso das tropas russas está levando Kiev a considerar a mobilização de mais 500 mil soldados no próximo ano. Ou seja, isso daqui entra dentro daquela coisa que eu já mencionei para vocês. A Ucrânia está meio que deixando a Rússia também avançar um pouco, justamente para ficar uma imagem ruim, para aprovar a ajuda americana para a Ucrânia. Aquela ideia. Se a Ucrânia mostra que está ganhando, que está avançando mesmo sem as armas, deve ser mais difícil aprovar essas armas no Congresso americano, né? Então esse artigo no New York Times e tudo que está acontecendo ali tem esse certo peso de realmente mostrar que precisamos da ajuda americana, porque de fato precisa, né? Se a Ucrânia quisesse segurar os russos, segurava. Mas o que o próprio Zaluzhny falou, a gente não vai sacrificar soldados ucranianos agora. Se tiver uma situação ruim, a gente recua justamente para poupar os soldados, para ter força para a próxima grande contraofensiva, né? É besteira ficar lutando por pequeno trecho de terreno, se isso tudo vai ser retomado depois na contraofensiva. Olha o caso lá de Izium, né? Durante tempos os russos ficavam ali brigando por Izium, conquistar mais um pedacinho de terra. Os ucranianos fizeram a grande contraofensiva de Kharkiv, toda aquela área ali caiu. Tudo aquilo ali agora é domínio ucraniano, né? Os russos perderam tudo aquilo ali, né? E também nesse mesmo sentido do artigo do New York Times, o Instituto para Estudo da Guerra traz a parte 2 daquele artigo que eles estão trabalhando, que é o alto preço de perder a Ucrânia, né? Ou seja, o que os Estados Unidos não mandarem ajuda para a Ucrânia e a Ucrânia acabar perdendo essa guerra por conta disso, isso vai ter um preço muito mais alto para os Estados Unidos no futuro. Então, eles já tinham feito um artigo desses alguns dias atrás, foi a parte 1, e aqui eles continuam com os argumentos que eles têm, né, nessa situação. Por exemplo, a questão de piorar, seria certamente uma derrota estratégica para os Estados Unidos. Os Estados Unidos se comprometeu em ajudar a Ucrânia. Imagina como vão se sentir todos os aliados americanos, que os americanos se comprometeram a ajudar. Taiwan, por exemplo. Os americanos se comprometeram a ajudar a Taiwan, mas se eles não estão ajudando a Ucrânia, que garantias que Taiwan tem, né? Então ele fala que justamente na piora, na perda da estratégica americana, né, em termos geopolíticos globais, a Rússia certamente se tornaria uma ameaça maior. Você pode dizer, mas a maior parte do exército russo foi destruído nessa guerra da Ucrânia. E de fato foi. Mas é só uma questão de reconstruir.
Se a Rússia ganha essa guerra, ou pelo menos mantém os territórios que ela conquistou até aqui, ela vai certamente fazer um trabalho de reconstrução do exército ao longo dos próximos 10, 20 anos e vai voltar com muito mais força, muito mais ambiciosa lá na frente. Ou seja, não seria resolver o problema, seria levar o problema lá para frente, né? O Kremlin está já colocando isso como uma vitória russa. O fato dos americanos não mandarem munição para a Ucrânia está sendo propagado pelos propagandistas russos como uma vitória russa contra o Ocidente, né? Então, isso é muito preocupante. Ele lista mais um monte de observações aqui do custo que seria a falta da ajuda para a Ucrânia lá pelos americanos, né? E, bom, a gente sabe, também tem nisso daí o interesse do Biden de deixar a culpa por essa falta de ajuda com os republicanos. Os republicanos estão caindo nessa, assim, igual um patinho nisso daí. Esse ano que vem agora, 2024, tem eleição lá nos Estados Unidos. A gente sabe que a maior parte do povo americano quer ajudar a Ucrânia, acha importante ajudar a Ucrânia, não considera a Rússia um país confiável. E o que o Biden está fazendo aqui? Se o Biden quisesse botar o pau na mesa e mandar ajuda para os ucranianos, mesmo sem a aprovação do Congresso, ele poderia fazer isso. Mas o que ele quer fazer aqui em termos de jogada estratégica eleitoral? Ele está mostrando que os republicanos estão ali segurando isso aí no Congresso, não querem mandar. Aprovaram, no entanto, esse pacote de 886 bilhões de dólares para o Pentágono, né? Que também contém ajuda para a Ucrânia. A ajuda para a Ucrânia é pequena, está nesse pacote, são alguns milhões de dólares apenas. Mas existe uma previsão na lei americana que diz que o presidente americano pode, sem a ajuda do Congresso, sem a aprovação do Congresso, enviar material que esteja sobrando nas Forças Armadas americanas para aliados. Ou seja, com esse pacote enorme de coisa aqui, as Forças Armadas americanas podem comprar um monte de veículos muito mais modernos que o Bradley, e com isso os Bradleys vão ficar sobrando. E aí o Biden pode mandar esses Bradleys que estão sobrando para a Ucrânia. A mesma coisa se aplica a F-16, a Javelins, a munição e tudo mais, entendeu? Então a gente sabe que ele pode fazer isso, mas a jogada aqui é essa. O Biden quer deixar claro para a população americana que quem está sacaneando a Ucrânia são os republicanos. Isso vai acabar custando caro para os republicanos nessa eleição, né? E à toa, porque eles estão fazendo uma coisa para diferenciar do Biden, né? Para fazer um contraponto ao Biden, mas no final das contas estão se afundando na lama com essa posição deles. Bom, isso aqui é só uma curiosidade, né? Um Papai Noel escalador na Rússia acabou caindo do prédio, né? Coisa muito triste isso daqui, não é uma coisa bonita, não. Outra coisa positiva, o prefeito de Londres concordou em mandar carros velhos para a Ucrânia. O que está acontecendo? Vocês sabem que a cidade de Londres está querendo implementar uma série de medidas contra a emissão de gases de efeito estufa. Então, carros mais velhos estão sendo confiscados pela Prefeitura de Londres. Na verdade, a história é a seguinte, é uma multa caríssima, é melhor a pessoa entregar o carro para a Prefeitura do que pagar a multa. Então tem um monte de carro velho que a Prefeitura de Londres iria destruir, porque são carros poluidores e coisa e tal. E o pessoal da Ucrânia falou o seguinte, manda isso aqui para a Ucrânia, porque a gente viu, né? A gente fez a vaquinha para comprar 3 carros lá para o pessoal na linha de frente, o pessoal precisa de carro, e é carro velho mesmo. Por quê? Porque o carro não dura muito tempo na linha de frente, né? Primeiro que as condições são terríveis, segundo que tem risco de ser bombardeado, enfim, tem um monte de coisa ali que não dura muito tempo mesmo. Você pega o carro, vai usar ele 5, 6 vezes, ele vai quebrar, não tem como evitar isso. E olha só, a Prefeitura de Londres tem agora um monte de carros velhos, mas que estão funcionando, manda para a Ucrânia. O pessoal vai usar isso lá e depois vai quebrar, naturalmente, não vai durar muito tempo mesmo. Ele não tinha aceito originalmente porque ele via isso como, vai continuar queimando carbono, né? Mas, porra, para pensar, tá tendo uma guerra, meu amigo, é muito carbono sendo queimado ali. Que bom que ele mudou de ideia e aceitou mandar esses carros, vai fazer diferença para o pessoal lá na Ucrânia, né? E, finalmente, temos uma oponente para o Putin que é contra a guerra na Ucrânia, né? Ekaterina Duntsova. Ela é uma política lá na Rússia que abertamente quer concorrer nas eleições de 2024 e quer acabar com o fim da guerra na Ucrânia, né?
É interessante, bom saber que tem, mas o mais provável é que seja justamente o que o pessoal está fazendo aqui, uma marionete do Kremlin, né? Quando a União Soviética caiu e a Rússia se viu com um problema de precisamos ser uma democracia, eles resolveram isso do jeito tipicamente soviético. Vamos criar uma democracia planejada. Criar um monte de partido. Não, você vai ser o partido da oposição. Não, você vai ser o partido do governo. Você vai ser o partido tal, assim, assim. Mas tudo controlado pelo Kremlin ali, tudo controlado pelo FSB e coisa e tal. Ou seja, na prática não tem democracia mesmo na Rússia, né? Só uma ilusão para enganar o Ocidente, né? E isso pode ser esse caso. Eles criaram um partido contra a guerra da Ucrânia com uma candidata que vai concorrer contra a guerra da Ucrânia, mas não tem chance nenhuma isso. No final das contas já está tudo planejado já, né? Enfim, não espere nada disso daqui. A política, não vai ser pela política que a Rússia vai fazer a coisa certa, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.